boa tarde, telespectador amigo, telespectadora. Hoje, domingo, Dia das Mães, programa Mão Amiga entra no ar com uma programação especial para você, mãe, você, mulher que luta pela vida ao lado do seu esposo, você, mãe, que, quem sabe, trabalha fora ainda, né? Para ajudar no sustento. Nós temos bastante exemplos, nós temos também o orgulho de você, mãe. Eu também tive a minha mãe que está com o Senhor Jesus na glória, mas deixou um exemplo maravilhoso para mim, para toda a minha família. Eu quero agradecer aqui de antemão o tempo de vida que Deus deu à minha mamãe. O nome dela é Elza. Meu carinho, mesmo ela estando nas mansões celestiais, mas eu sempre vou ter no meu coração as lembranças de tudo que minha mãe realizou por mim e pelos meus irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela tua vida e pelo carinho da sua sintonia. Juntos aqui hoje, nós vamos falar sobre mãe. Essa palavra já fala tudo, né? É o maior amor que a gente tem aqui. Lógico que o maior amor é o amor de Deus, mas falando no sentido humano, a expressão mais forte é o amor de mãe. Nós louvamos a Deus pela tua vida, mamãe, pelo teu sacrifício de ajudar a criar os filhos, ou até mesmo algumas mães, né? Criando os filhos sozinho. Nós temos histórias maravilhosas de mães que são verdadeiras heroínas. Eu louvo a Deus pela tua vida. Mais uma vez eu quero mandar o nosso abraço, o nosso carinho a todas as mães. Eu creio que hoje, quem sabe até mesmo neste horário, estão toda a família aí reunidas, né? Os filhos reunidos para comemorar o Dia das Mães. E eu quero que este dia seja um dia memorável na vida de cada um de vocês. E para tanto eu quero chamar a atenção de vocês para uma leitura bíblica. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 9, que Ana estava orando para que Deus lhe concedesse um filho. Ana, segundo a Bíblia, ela não poderia conceber, ela não tinha essas condições. Mas veja o que aconteceu. Vamos ler o texto para ampliar o nosso conhecimento. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, falava e só se movia os seus lábios, porém não se movia a sua voz. Ou melhor, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito. Então ela colocou aqui: nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi
o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa expressão, o Senhor se lembrou dela, é que ela ficou grávida. E nasceu o que nós conhecemos, o grande profeta Samuel. O que nos chama a atenção dessa palavra é que na época, aqui no caso de Eucana, ele tinha duas mulheres. Naquela época, eu não vou entrar nesse sentido, né? Mas naquela época era comum acontecer este caso. Uma chamava Penina e a outra Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então vivia uma briga entre as duas, porque Penina oprimia muito a Ana e Ana chorava o tempo inteiro. Agora, a parte desta aflição que ela passava por parte de Penina, tinha um dito entre o povo que a mulher que não dava fruto, que não tinha filhos, era amaldiçoada por Deus. Então veja bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém era um dito popular na época. Agora, aqui eu vejo um exemplo de uma mulher que tinha os seus objetivos bem definidos. Porque muitas vezes nós podemos pedir alguma coisa a Deus, né, para benefício próprio, mas ela não. Ela disse o seguinte: se o Senhor me agraciar e me der um filho varão, eu vou oferecer este filho para o Senhor todos os dias da sua vida. E ainda colocou aqui que em sua cabeça não passará navalha. Mas observa esta palavra, que quando Ana estava naquela aflição, o sacerdote Eli, ele olhando de longe, por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande para essas coisas que a gente não vê muito bem, né? Para essas coisas que a gente não tem muita certeza. Então, olhando de longe, ele disse: essa mulher aí, ela está embriagada, eu vou lá e vou dar um puxão de orelha nela, né? Vou dar uma repreensão. E ele chegou e disse assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas ela foi uma mulher muito ousada. Ela olhou bem para o profeta, né? Para o sacerdote, melhor dizendo aqui, e olhou para ele e disse assim: olha, o senhor está enganado comigo. Eu não estou amargurada de espírito, eu não estou embriagada, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, porque eu tenho uma necessidade. Agora, o bonito de tudo isso aqui, tá? É que mais lá na frente, em um versículo à frente, depois que ela teve a criança, depois que ela foi apresentar novamente, nos versículos 20 a seguir, né? Era toda a consagração da criança, que você pode ler na sua casa a partir do verso 20 do capítulo 1 de Samuel. Então você percebe que ela chegou para Eli naquela época, na época correta, e disse assim: olha, por esse menino orava eu. Preste atenção. Por esse menino orava eu. É interessante e glorioso quando você, mãe, recebe a resposta de Deus. Quando nós todos, lógico, né? Mas hoje um dia especial que comemoramos o Dia das Mães, nós não podíamos deixar de falar isso. E Ana conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu o filho e colocou o nome de Samuel.
nós vemos o trabalho maravilhoso que Samuel realizou, mas nós não vemos, preste bem atenção, nenhuma citação mais sobre os filhos de Penina, que era a outra mulher. Então veja bem, preste bem atenção, não adianta querer ser algo ou querer aparecer sem a graça e sem o poder de Deus. O exemplo de Ana nos deixa claro que ela lutou por um objetivo não para a sua satisfação pessoal. Ela queria sim uma realização pessoal, mas acima de tudo, ela queria glorificar ao Deus de Israel. Qual tem sido o meu e o seu objetivo? Em especial hoje, mãe, qual é o teu objetivo na criação dos teus filhos, na criação da sua família? Você tem se preocupado em levar o seu filho à igreja, louvar a Deus, ensinar, além de levar, porque a questão vai mais além de levar na igreja. Eu conheço muitas pessoas que conseguem levar os filhos à igreja e levam às vezes até meio na marra, né? E alguns têm que gritar e dizer: enquanto você viver aqui sobre o meu teto, você vai aonde eu quero. E aí a coisa fica tensa, né? Fica difícil. E aí a pessoa vai servindo a Deus, entre aspas, né? Está indo na igreja, mas está indo amarradinho. Primeira oportunidade que tem, a idade chega, ele, sai fora. Então, essa criança, ela quer fugir, porque aquilo para ela é um peso. Mas leve o seu filho a conhecer Jesus. Leve o seu filho a conhecer a palavra, a amar a leitura da Bíblia. Então, quando você falar assim, vamos à igreja, eles estão de acordo com o Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à igreja tem que ser algo prazeroso. Servir a Deus tem que ser algo prazeroso. Você tem que ter alegria no teu coração. E eu diria mais ainda, você mãe, que muitas vezes fica a maior parte com os seus filhos, né? Eu não estou isentando a responsabilidade do pai, sem nenhuma dúvida, mas você que fica mais com os seus filhos, abençoe o seu filho, diga que seu filho é uma bênção. Aí você vai dizer: pastor, mas eu estou com uma tribulação dentro de casa, é que o senhor não conhece meu filho, o menino não me obedece mais. Só que é o seguinte, se você começar a declarar que ele é trevas, que ele é isso, que é aquilo, a coisa só vai piorar. Experimente abençoar o seu filho, independente do que ele anda aprontando, tá? Se você perdeu o controle ou se você tem o controle, independente disso, vai lá no lugar onde ele está dormindo, coloque a mão acima de sua cabeça e abençoe ele. Abençoe. Você como mãe, você como pai, você tem autoridade de abençoar os seus filhos. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias terríveis, dias que nós às vezes não entendemos tantas coisas que têm acontecido nas famílias. E nós vemos também que o resultado muitas vezes dos pais não dar atenção, dos pais pronunciar palavras pesadas contra os filhos, né? Então isso é muito perigoso. Você quer ver o teu filho feliz e alegre no dia de amanhã? Você tem que abençoar ele hoje. Ana, ao pedir este filho a Deus, ela disse: Senhor, eu quero um filho, porque eu quero ser abençoada, mas eu quero este filho para dedicar para o teu trabalho, exclusivamente para o teu trabalho. Então, dedique o seu filho. Talvez você não foi apresentar o seu filho ainda na igreja, mas você pode dedicar o seu filho, tá? Você pode orar por ele, você mesmo. Se você preferir, procure o pastor da tua igreja, o líder que está acima de vocês, aonde vocês vão,
tá? Tudo bem, pode pedir, mas se você não tem essa liderança, se você não tem uma pessoa ainda que cuida da vida espiritual de vocês, você como mãe, você como pai, você tem autoridade de abençoar a sua família, os teus filhos. Então faça isso de coração. Você fazendo isso, você vai mudar totalmente o rumo e o destino da vida do teu filho, da tua filha. Abençoe eles. Neste dia, é um dia onde você vai receber o carinho dos filhos, mas você continua com a responsabilidade de mãe, tá? Eu gostaria de aproveitar essa palavra também, de falar para você, filho, você que às vezes no corre-corre do dia, mesmo que seja na escola ou no trabalho, não tem lembrado da sua mamãe, principalmente, né? Porque hoje é o dia dela, do seu papai também, né? Eu queria dizer para você, não esqueça de dizer ao papai e à mamãe o quanto você os ama. Não esqueça. Externe isso, coloque para fora. Diga, mamãe, eu te amo. Você é a coisa mais linda, mais preciosa que aconteceu na nossa vida. Daqui um pouco, nós vamos mostrar para vocês uma enquete que fizemos na cidade e você vai ver que bênção que é a expressão da alegria. As pessoas mandando felicitações pelo Dia das Mães. E eu quero dizer para você, o tempo passa. Hoje você pode ser uma criança, uma adolescente, um pré-adolescente. Daqui uns dias você está jovem e daqui uns dias já pensa em casar, constituir uma família, né? E aí as coisas vão indo e você vai ver a grande responsabilidade que é ser pai, que é ser mãe. Então hoje, no dia dedicado às mães, eu gostaria de deixar o exemplo de Ana, uma mulher lutadora, que ao invés de ficar ouvindo e sofrendo pelos apelos de Penina, pelas afrontas de Penina, desta outra mulher, mas ela disse um dia assim, Senhor, eu preciso da tua graça para superar este problema. E ela teve o filho, apresentou Samuel para o Senhor. Samuel foi uma bênção para o Senhor em todos os sentidos que você puder imaginar. Samuel foi um grande profeta, foi quem ungiu os reis de Israel. Você pode ver que quando, mesmo antes, né, o primeiro rei, depois o segundo que foi Davi, todos eles foram ungidos por Samuel. Deus usou tremendamente Samuel, tá? E pode usar o teu filho também. Deus pode usar o teu filho também, tá? Mas você tem que abençoá-lo para que isso aconteça. Senão, as coisas vão andando assim e é muito perigoso deixar as coisas correr à vontade. Então, receba os parabéns do programa Mão Amiga. O programa Mão Amiga hoje está dando um abração a todas as mães. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te oriente em tudo. E eu quero dizer, sê tu uma bênção. Muito bem, nós queremos avisar a todos que nossos cultos na Igreja Evangélica Mão Amiga prosseguem às quintas-feiras com estudos bíblicos, estudos gloriosos da Palavra de Deus, às 19h30. No domingo, 19 horas. E aos sábados, 4 horas da tarde, com as crianças. E tem sido uma bênção, um grupo de crianças ali, aprendendo a palavra de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. É uma maravilha, vocês precisam de ver. Então, se você mora nos arredores ali do Jardim Veneza, da Auri Rivas, enfim, aqueles bairros ao redor, participe conosco, venha. Junte-se a nós nesta grande obra de evangelização. Juntos somos fortes. E por lembrar disso, eu quero mandar um abraço para o irmão Gilvan, que mandou esta mensagem
para mim esses dias, né? Dizendo assim, juntos somos fortes. E realmente é assim que funciona. Nós precisamos somar forças para o reino de Deus. Eu quero também enviar aqui um abraço, um carinho especial dessa programação a todas as mães que congregam conosco ali no Jardim Veneza, na Igreja Evangélica Mão Amiga. Hoje à noite nós teremos uma grande comemoração, tá? Uma grande comemoração do Dia das Mães. Se fosse eu, você iria lá, porque nós temos surpresas. Então você, mãe, leve os seus filhos, tá? Você pode estar ali conosco às 19 horas. Nós começamos o nosso culto e temos uma comemoração especial do Dia das Mães. Portanto, não esqueça disso. Leve o nosso carinho, o nosso abraço. Nós amamos muito vocês. Vocês são especiais para nós. E para que não dizer também para todo mundo, mãe é a criatura mais maravilhosa, porque sem você nós não estaríamos aqui, tá? Então, preste bem atenção, você ocupa um lugar muito especial no nosso coração. Agora chegou o momento da nossa enquete. Nós ouvimos nas ruas aqui de Sinop algumas pessoas que estão mandando os parabéns para a sua mamãe. Veja como foi. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha mãe, a Soila. Te amo muito, mãe, e a senhora é a razão da minha vida. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Mãe, apesar de todas as nossas diferenças, eu amo muito você. Feliz Dia das Mães. Nossa mãe que deu nossa vida. Nossa mãe é o melhor presente que Deus nos deu. Então vamos aproveitar, vamos agradecer a Deus por ter nossas mães. E feliz Dia das Mães. E vamos que vamos, beleza, gente? Muito obrigado. Gostaria de deixar uma mensagem para todas as mães de Sinop. Parabéns por nós, mulheres guerreiras. Paleia, minha mãe, a Rose e todas as mães. Essas são as que estão mais próximas de mim, mas um beijo, um abraço para todas as mães de Sinop. Quero agradecer muito a Deus pela vida da minha mãe. Na verdade, tudo que eu sou é só um pedaço do que ela é, né? Somente o reflexo do que ela é. E tudo que eu tenho, que eu sou e que eu serei, eu devo primeiramente a Deus por ter me dado esse anjo que está ao meu lado, cuidando de mim sempre. E eu sei que ela se preocupa muito mais comigo do que com ela mesma. E não só nesse dia, mas todos os dias, quero dizer Feliz Dia das Mães. A gente ficou emocionado aqui agora de ver essa cena, porque na verdade não é comum, né? E eu não poderia deixar de perguntar agora o que essa mãe sente ouvindo essas palavras. Primeiramente a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque a palavra de Deus diz que os filhos são presente de Deus para nós. E eu verdadeiramente tenho esse testemunho, como cada um dos meus filhos são dádivas de Deus, presentes de Deus. E eu quero pedir a Deus que abençoe todas as mães e que todas as mães possam nesse dia ouvir de seus filhos uma mensagem de amor, de carinho, no meio de tanta turbulência. Um filho possa chegar para a mãe e dizer: mãe, eu te amo e você é muito importante para mim. Feliz Dia das Mães. Muito bem, você está em sintonia com o seu programa Mão Amiga, o programa da família cristã, o programa que leva até você a boa música evangélica e a mensagem gloriosa da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Mão Amiga. Programa Mão Amiga, levando a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo até o teu coração. Nós prometemos voltar no próximo domingo, se Deus nos conceder. Mas nós queremos lembrar você, não se esqueça da leitura da palavra de Deus. Ensine os seus filhos a lerem a palavra de Deus, a tomar gosto pela palavra de Deus. Discipule o seu filho, fale do amor de Deus. Siga a palavra de Deus,
Mostre o exemplo da palavra de Deus e os teus filhos te seguirão também e assim automaticamente servirão ao Senhor nosso Deus. Lembrando que Sinop tem um Senhor, chama-se Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Tenham todos uma semana de muita paz, de muita alegria, cheio do amor de Deus. Um abraço a todos na paz do Senhor.